Se você está vendo esse vídeo agora mesmo, nesse dia, nessa noite, nessa tarde, deixa eu te dizer um negócio. Deus tem um chamado especial para você. Sim mesmo, sim. Pode confiar, porque isso é verdade. Deus tem um chamado importante para você. E olha, é algo que só você consegue cumprir nessa vida. Mas eu não estou dizendo isso para te engrandecer. Não estou dizendo isso para que, sei lá, eu levante seus espíritos, eu levante o seu ânimo, eu faça você se sentir hypado. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que você foi criado por um motivo. Você tem um propósito nessa terra que você vai cumprir se você seguir a Deus. Entendeu? Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem algo que você pode fazer aqui agora ou mais para frente, quando você ainda está na fé, quando você crescer, amadurecer na fé, se Deus quiser, você pode fazer algo maravilhoso. Deus pode te utilizar de uma maneira maravilhosa, uma maneira que eu não sei nem imaginar, porque é só entre você e Ele que vai acontecer, né? Eu não sei a sua vida, mas você tem um chamado. Você foi posicionado, você foi colocado nessa vida com um propósito. E eu vou te dizer por quê? Porque talvez até mesmo agora você possa estar duvidando, você possa achar que eu estou só dizendo isso por dizer, mas não, é verdade, é uma verdade bíblica e é algo que muitas das pessoas que estão na Bíblia puderam demonstrar. Vou mostrar. Primeiro, antes de eu te dar os passos para você poder entender um pouquinho melhor sobre esse chamado, claro, procure outros vídeos. Eu peço incentivo para outras pessoas que sabem bem biblicamente, pessoas cristãs que possam te ajudar nisso, né? Mas eu vou te dar algumas ajudas. As primeiras coisas que eu quero reiterar é que sim, cada um tem um chamado e cada um tem um propósito. Deus te criou por um motivo, não te criou por acidente. Você não foi criado por um acidente. Você foi criado por um motivo. Você foi criado porque você é filho de Deus, você já é salvo, independente que você possa ser salvo depois desse vídeo, se você não é, mas Deus te criou, Ele te conhecia desde o momento que você saiu do ventre da sua mãe, até mesmo antes disso. Nos primeiros dias Ele já sabia quem você era, o que você faria, onde você estaria, o pecado que você cometeu, se você ia se confessar, se você ia falar com aquela pessoa e tudo mais. Deus sabe tudo. Então, ele te criou com um propósito que, se você seguir fielmente ele, não importa o que aconteça, quer o bom, quer o ruim, ele vai te ajudar e você vai poder fazer algo maravilhoso para Deus. E se inclui para outras pessoas, vai ser um benefício para outros, ao seu redor, até mesmo as pessoas que não são ao seu redor. Então vamos lá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas pessoas bíblicas puderam cumprir essa promessa. Primeiro que eu quero falar para você é João Batista, na verdade. Que a gente escuta sobre João Batista e lembra do batismo de Jesus no Rio Jordão. Se você sabe bastante sobre João Batista, você vai lembrar no momento em que ele estava na prisão e dois discípulos vieram perguntar para ele se Jesus era realmente o Messias ou deviam esperar por outro, né? Ou então, se você escutou outros filmes também, você muito provavelmente viu o João Batista sendo decapitado pelo rei Herodes. Mas João Batista foi profetizado que ia chegar nessa terra através do profeta Malaquias e até mesmo por Isaías, né? Falando que ele ia preparar um caminho para o Senhor, né? Tantas séries que tem João Batista falam isso. Existe esse versículo bíblico. Então, João Batista veio nesse mundo com a missão. Talvez ele não tenha completo isso durante os maiores partes da vida dele, mas ele cumpriu. Ele seguiu Deus, ele seguiu o Senhor. Independente se as pessoas achavam ele um estranho, ele cumpriu. O caminho do Senhor foi preparado, o caminho para o ministério de Jesus, o caminho para Jesus continuar naquela jornada, naquela missão que Jesus tem. Então, segundo exemplo que eu já vou dar, Jesus, próprio Jesus, ele teve uma missão, profetizado várias vezes na Bíblia, desde Gênesis. Desde Gênesis ele teve uma missão, que é morrer naquela cruz para a salvação da nossa alma e perdão dos nossos pecados. Ele veio com a missão, ele cumpriu a missão e ainda fez mais que isso, ainda faz ainda hoje, graças a Deus. E o outro terceiro que eu posso falar também é a respeito de Paulo, a respeito
os apóstolos, todos eles foram posicionados maravilhosamente na Bíblia e eles puderam completar o que eles precisavam fazer. Cada um teve um propósito específico. Você vê Paulo. Paulo escreveu 1/3 do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento são cartas dele. O discípulo que ele pôde, faltou a palavra, discipular, que é Lucas, escreveu o Evangelho. Marcos também escreveu o Evangelho. Paulo pôde ajudar todas as pessoas. Mas em todos os casos, todos esses casos que eu estou te falando, existem mais casos no Antigo Testamento, não estou lembrando no momento, é que essas pessoas foram utilizadas por Deus. Não significam que elas fizeram essas coisas e deu certo acidentalmente. Não, elas foram posicionadas pelo Senhor, elas tinham uma missão que foi imposta pelo Senhor e elas seguiram não apenas a missão, mas seguiram a Deus, porque tinham muitas coisas que, por exemplo, Paulo queria ir para um lugar para poder pregar, mas na verdade ele tinha que ir para outro, se posicionando para ir para lá. Ele seguiu o que o Espírito Santo guiou ele. Então, lembre-se disso. As pessoas que estão no Novo Testamento, no Antigo Testamento, tiveram um propósito debaixo da terra. E você também tem. Também tenho. Todas as pessoas também têm. Já aproveita e deixa o like, compartilha esse vídeo para a pessoa poder entender. Então, eu tenho algumas dicas para você poder não apenas levar isso para Deus, né? Porque você tem sim um chamado, você tem sim um propósito, talvez até uma vocação, e você possa pedir para Ele, porque essa é a parte importante, esse já é o primeiro. Se devocione aos básicos, que é a leitura, oração, né? Se possível, fazer o jejum, se possível, qualquer outros tipos de ajuda cristã, espiritual, seja o que for, se devocione aos básicos. Como que a gente vai saber sobre o nosso chamado? Como que a gente vai saber sobre o que Deus quer fazer na nossa vida, a vontade de Deus, discernir tudo isso, se a gente não tem um tempo, se a gente não tem pelo menos uma tentativa de ler isso? Isso apenas não é só para a gente descobrir o chamado. É o teu relacionamento com o Senhor, é a tua palavra, é a verdade escrita dele, não apenas do amor, mas da justiça dele, das verdades que ele tem para você, as promessas que ele fez para você e para a pessoa que possa estar compartilhando esse vídeo, qualquer outra pessoa. Ele tem as promessas escritas bonitinho nessa Bíblia. E ele não é homem para não cumprir promessa. Ele cumpre a promessa dele. Então, se você tem um chamado, né? Você tem um chamado, perdão dizer, mas você tem um chamado. Então, devocione ao que você sabe que você precisa fazer, que é a leitura, que é a oração, até mesmo só você e Deus, não precisa ser outras pessoas junto. Claro, reze com outras pessoas, mas um momento que é só você e o Senhor, mais ninguém. Um momento que você possa fechar a porta aqui atrás e poder falar com Ele. Simplesmente assim, uma conversa com Deus, para confessar os seus pecados, uma conversa com Deus para agradecer, porque a gente tem muita coisa para agradecer a Deus. E é isso. Segundo, que eu acabei falando junto com o primeiro, é peça a Deus a respeito desse chamado, porque nós precisamos caminhar nele, nós precisamos entender a missão para poder caminhar nela, caminhar aonde o Senhor está nos levando, a todos os momentos, poder seguir Ele por fé, caminhar por fé e não por visão. Então, peça a Ele, faça uma oração, faça o que for necessário para poder se conectar mais com o Senhor, poder comunicar mais com Ele, escutar Ele, né? Também fala com a gente por sussurros, e também fala com a gente pela palavra, pela sabedoria divina, não depende apenas de sussurros, e peça para Ele isso. E aí vem uma coisa importante já nesse pedido. Se Ele te der, siga isso. Faça isso com ele, não faça sozinho, né? É um chamado que ele te deu. Faça isso com o seu Criador, porque ele que vai te capacitar, ele que vai te preparar a isso. Mas se ele não te der hoje, amanhã, porque é no tempo de Deus, né? Mas se ele não te der no momento, você vai descobrindo de pouco em pouco, em pouco, em pouco, a cada dia que você vá, se Deus quiser, o dia que você permanecer fiel a Deus todos os dias, ele vai te mostrando de pouco a pouco, você vai lembrando, se você acabou esquecendo no momento, ou você vai descobrindo. Só seguir o Senhor.
só continuar sendo fiel a Ele todos os dias da sua vida, não apenas os domingos, mas sendo fiel a Ele. E se Ele te mostrar, ótimo. Se Ele não te mostrar diretamente, porque é algo necessário na nossa jornada, continue confiando nele. Continue lembrando que sim, você tem o chamado. E sim, Ele tem bons planos para você. Planos de prosperidade, não mal. E prosperidade é paz, né? De te dar um futuro e uma esperança. Terceiro que é importante, que você já pode até mesmo aplicar agora mesmo, que é sirva a Deus. De alguma forma, você peça ajuda para Ele, mas claro, de alguma forma você sirva a Ele. E servindo a Deus, servindo aos outros também. Não agradar as pessoas. Vai ter muitos momentos que você vai desagradar as pessoas, seguindo o que Deus quer que você faça, seguindo as palavras que Ele quer aplicar, seguindo as verdades da Bíblia, que vão desapontar muitas pessoas, porque você está seguindo agora a palavra de Deus, mas sirva o Senhor. Seja como for, seja como for, o jeito que Ele te mostrar, pode ser servindo na igreja, você se tornando um diácono, você se tornando alguém que possa ajudar no seu ministério, né? Dependente da sua religião, mas de alguma forma servir ao Senhor, você poder fazer isso, ou até mesmo esse exemplo que eu te dou agora, que possa ser para você, grava vídeo sobre a palavra de Deus, espalhe a palavra de Deus, que é o que a gente é chamado a fazer, batizando discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espalhe a palavra de Deus. Seja qual for o método, comece pequeno. Não se desespere para poder fazer algo estrondoso, maravilhoso. Converse com a câmera como se fosse com outra pessoa, como se estivesse espalhando o evangelho para outros, como se estivesse falando com uma pessoa aqui, por exemplo, está do seu lado. Então fale, espalhe a palavra de Deus, compartilhe vídeos, não precisa ser esse vídeo, possa ser outros também. Você converse sobre com as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre esse versículo que você tem dúvida, esse versículo que você sabe bem que talvez a pessoa tenha dúvida também, seja qual for o método, sirva a Deus. Você pode ajudar as pessoas até mesmo lendo a palavra para elas e poder explicar para elas. Talvez você receba esse discernimento, talvez você receba essa palavra que você possa pregar para as pessoas. É importante servir a Deus, porque aí você vai aproximando de pouco em pouco do seu chamado, e talvez seu chamado seja uma dessas coisas também. Então, sirva a Deus. O quarto, na verdade, que eu vou te dizer aqui, é que talvez você já saiba qual é. Eu estou assumindo, eu estou pensando que você é uma pessoa que acabou de chegar na fé ou acabou de conhecer melhor a Jesus, está aumentando seu relacionamento, tendo mais leitura, tendo mais oração, tendo mais devoção diária ao Senhor, né? Porque ele diária, ele não é só o Senhor do sábado, mas todos os dias, ele é Senhor do sábado também. Mas se você já é uma pessoa já bastante versada na fé, não sei quantos anos você tem, talvez você tenha mais do que eu, talvez você tenha 30 anos na fé com o Senhor, na fidelidade com o Senhor. Não perfeita, né? Porque ninguém é perfeito além de Deus, além de Jesus. Mas talvez você já saiba qual que é. Talvez você já tenha mexido de alguma forma nesse chamado e em algum momento você abandonou ele. Em algum momento você fugiu disso por causa que não que contradiz você, mas por causa das habilidades que você não tem, mas que vão ser desenvolvidas, por causa que você tem que fazer algo que você não está confortável em fazer, que esse também é importante, né? O crescimento acontece no desconfortável, mas independente da razão, talvez você já saiba qual é. E se você já sabe qual é, ou se você talvez saiba qual é, novamente eu te informo para você ir no Senhor em oração, ir no Senhor em leitura, em jejum se necessário, para poder falar com Ele, entender se você já sabe. Eu não digo isso para todos, né? Tem pessoas que ainda vão descobrir, tem pessoas que ainda estão no começo da fé. Eu ainda estou tentando descobrir melhor no chamado, mas Ele vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar porque o Senhor é fiel. E o 5 peça que Deus te guie, porque como que a gente vai fazer o nosso chamado cumprir o objetivo que a gente tem nessa terra, que é para o benefício de Deus, que é para
poder glorificar o nome de Deus, poder falar que só Deus que fez essas coisas e para o benefício de outros, não apenas benefício físico, mas benefício espiritual, trazer as pessoas mais próximas de Cristo, trazer as pessoas que você diria que estão longe demais para voltar aí para o Senhor e conseguir fazê-las voltar ao Senhor, independente do que for. Como que a gente vai fazer isso sem a guia, sem a ajuda, sem a liderança do nosso Criador, sem a ajuda, sem a liderança do Espírito Santo? Ele precisa te ajudar e a gente precisa cooperar, não ajudar ele porque não precisa de ajuda, mas cooperar, mais participar, mais se render a obedecer a ele. Simples obediência, até mesmo quando isso contradiz a tua vontade. Então, que o Senhor possa te guiar nesse chamado. Ele possa te guiar não apenas no chamado, mas na jornada da sua vida. Porque a sua jornada não é só do chamado, mas a jornada é o relacionamento que você tem com Ele e o que você foi feito para fazer essa vida. Então, se você não é salvo, se você recebeu esse vídeo, caiu de paraquedas quando não é coincidência que você está vendo esse vídeo, dependente, se você não for salvo, vai até o Senhor. Vá até o Senhor, confesse seus pecados. Ele não está com os braços cruzados, olhando para você com raiva, com desdém, com qualquer tipo de reação humana que a gente teria vendo uma pessoa causando tantos maus. Ele está olhando você como uma pessoa que é para voltar para casa. Você fugiu, você foi uma ovelha e Deus deixa as 99 ovelhas, o Senhor Jesus deixa as 99 ovelhas e procura para aquela primeira, para aquela uma que se perdeu, para trazê-la de volta para casa. Então, faça essa oração comigo, viu? Eu vou fazer bem devagar, mas faça essa oração, você ser salvo e mesmo assim você continuar seguindo o Senhor, poder receber Ele na tua vida. Vamos lá? Vamos, Pai do Filho e Espírito Santo também. Senhor Deus, eu venho em tua presença no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu lhe peço para que me perdoe por todos os meus pecados, todos os meus erros e todas as minhas faltas. Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus, que você morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para a salvação da minha alma e o perdão dos meus pecados. Jesus, me lava, me purifica, me faça novo novamente e me encha do teu Espírito Santo. Seja o Senhor da minha vida, senta no trono do meu coração e me guie para que, até mesmo no momento mais difícil, eu siga o Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, rezo e agradeço. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, se você fez essa oração, você não é salvo, continue seguindo o Senhor, continue lendo, continue focando nele mais, porque ele é nosso Senhor, ele não é apenas Salvador. Jesus não é apenas Salvador, ele é Salvador, mas ele é Senhor da nossa vida. E agora o Espírito Santo habita em você, viu? Deus te abençoe. E se você já era salvo, e você fez essa oração, se você não foi salvo de novo, mas você se rededicou ao Senhor, você se realinhou com Ele, entendendo que se você pecou, você agora concordou com essa verdade, agora pode continuar seguindo Ele, pode continuar aprendendo com Ele. E se você cair, porque o justo cai 7 vezes, e 77 vezes se levanta, o justo cai, mas toda vez que você cair, vá até o Senhor, confesse isso a Ele e levanta. Peça ajuda para Ele levantar, mas continue indo, viu? Deus te abençoe e te proteja sempre. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, porque a gente espalha a palavra de Deus para outras pessoas dessa forma. Você não sabe que pessoa pode ser salva simplesmente você ter compartilhado um vídeo. Então, Deus te abençoe e te proteja sempre, viu? Até logo.